Pensa numa arma poderosa criada para combater o crime organizado no Brasil. Agora, imagine essa mesma arma se autodestruindo bem no momento mais crítico. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com uma comissão do Senado e a gente vai entender agora como é que esse naufrágio institucional aconteceu. A pergunta é essa, né? E ela é bem assustadora. Como que uma investigação tão importante pôde simplesmente acabar? Mas, pra gente ter uma noção do tamanho desse desastre, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema que essa comissão tinha que enfrentar. 28 milhões e meio de pessoas. Para pensar nisso um segundo. É a população de muitos países por aí. Só que aqui no Brasil, esse é o número de gente que vive sob o domínio de facções criminosas. É como se fosse uma nação inteira, sabe? Refém de um poder paralelo. E não para por aí, não é só sobre o número de pessoas. A gente está falando de território mesmo. O crime organizado controla 26% do Brasil. É uma área, assim, gigantesca, onde o Estado ou mal consegue entrar, ou, em muitos casos, simplesmente não existe. E aí, para bater de frente com essa ameaça toda, o que o Senado Federal fez? Criou uma ferramenta que, no papel, era poderosíssima. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que ficou conhecida como CPI-Crime. Olha, e uma CPI não é uma comissãozinha qualquer, não. É, na verdade, um dos instrumentos mais fortes que o nosso Congresso tem. Pensa nela como se fosse uma força-tarefa com superpoderes, sabe? Ela pode investigar como a polícia e intimar como um juiz. Tudo isso para ir fundo e desvendar os maiores problemas do país. E os poderes dessa CPI, da CPI-Crime, eram gigantescos. Sério, ela podia chamar qualquer pessoa para depor, podia quebrar sigilo de banco, de telefone, de dados, pedir qualquer documento que quisesse, ou seja, ela tinha na mão todas as ferramentas para cavar fundo e expor as raízes do crime organizado e, claro, as suas conexões com o poder. Bom, com uma arma poderosa como essa na mão, o que poderia dar errado, né? Pois é, aparentemente tudo. A comissão não só falhou, ela naufragou. E de um jeito assim, espetacular. E o mais impressionante é que tudo aconteceu de forma muito, mas muito rápida e bem no último dia de trabalho. Olha só, de manhã, numa manobra política, de repente trocam os senadores que eram peça-chave na comissão. Aí à tarde, o relatório final com todas as descobertas foi simplesmente derrubado numa votação e para fechar o caixão, o presidente do Senado disse não, negou a prorrogação e pronto, matou a CPI. E só para deixar claro, toda essa nossa análise aqui, ela se baseia em um artigo do Marcos Edmundo de Souza Júnior, que foi lá e investigou esse colapso logo depois que ele aconteceu. É a nossa fonte para conseguir entender os bastidores dessa história toda. Então vamos lá. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que uma investigação tão vital foi sabotada desse jeito? A resposta nos leva direto para o olho do furacão das tensões políticas do Brasil. Sabe qual foi a justificativa oficial, aquela dada pelo presidente do Senado? Foi que não se deveria continuar uma investigação tão delicada num ano de eleição. Basicamente um argumento de pura conveniência política. Mas será que era só isso mesmo? O problema era o ano eleitoral? A análise que a gente está usando aqui aponta para uma coisa bem mais profunda. Parece que a comissão, em algum momento, se desviou do alvo original dela e acabou mirando em um dos outros poderes da República. E é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. Olha só essa comparação. Do lado esquerdo, a missão original, investigar facções, crime organizado, milícias. Agora, olha para o lado direito. O foco final do relatório era pedir o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. O alvo mudou assim da água para o vinho. Então, esse é o ponto-chave. Aquilo que começou como uma investigação sobre segurança pública, de repente, virou uma guerra aberta entre o Congresso e o Judiciário. A missão de proteger o cidadão foi totalmente ofuscada por uma disputa de poder lá em Brasília. Certo. E aí? Quais são as consequências de um naufrágio desses? O que sobra quando a poeira abaixa? Bom, o legado é bem sombrio e afeta todo mundo. O resultado é simplesmente devastador. Primeiro, o parlamento se mostrou fraco. Depois, a política eleitoral foi colocada acima do dever mais básico, que é garantir a segurança da população. A crise entre os poderes só piorou. E o mais grave de tudo, aquelas 28 milhões e meio de pessoas que vivem reféns do crime foram simplesmente abandonadas à própria sorte. E essa, no fim das contas, é a grande tragédia.
porque a CPI, apesar de tudo, nos deu um mapa completo e assustador de como o crime funciona no Brasil. Os dados estão aí, os fatos estão todos lá. O que morreu junto com a comissão foi a vontade política de fazer alguma coisa a respeito. E para resumir tudo, a frase final da análise do Souza Júnior é perfeita e muito forte. Ele diz: a CPI crime encerrou-se. O crime organizado, infelizmente, não. Não precisa dizer mais nada, né? E no final a gente fica com essa pergunta que o próprio autor deixa no ar para a gente pensar. Se o próprio Estado se recusa a investigar a fundo as suas maiores ameaças, a quem isso realmente serve? Quem é que ganha com isso? É uma pergunta que pode definir o futuro da segurança e da própria democracia no Brasil.